Oi, pessoal, tudo bem? Direto do estúdio aqui da Fala Litoral, nosso podcast. E eu quero convidar vocês a estar participando aqui com gente demais. E gente demais fala do quê? De pessoas especiais, pessoas que movimentam não só Santa Catarina, mas, como eu digo, movimentam aquela nação humana, aquela alma humana. Hoje eu estou aqui com uma pessoa especial. Ela veio aqui para Itajaí, Balneário Camboriú, essa região, trouxe um trabalho diferenciado e eu quero que ela conte um pouquinho da história dela e vocês vão entender bem o que eu tô falando. Fala, minha amiga Márcia Tibiriçá. Tudo bom? Tudo bem, Márcia? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Imagina, eu que agradeço mesmo você estar aqui. Eu queria que você me contasse, Márcia, assim, né? Para quem não sabe, a Márcia, ela tem uma home care, né? A Cuidar, que faz um trabalho fantástico. Quem me conhece, né? Que vai estar conhecendo nosso podcast, sabe que eu lido também com a área de saúde, né, Márcia? Então, eu já tive a oportunidade de estar com a Márcia lá uns anos atrás, agora esse grande reencontro. E você faz esse trabalho maravilhoso que é cuidar das pessoas, né? Mas eu quero saber um pouco antes disso, Márcia, porque você não é daqui de Santa Catarina, né? Não, eu sou de São Paulo, capital. E como é que foi vir para cá? Assim, eu tive uma perda da minha mãe, né? E eu decidi sair um pouco de São Paulo. E eu tinha uma amiga aqui em Santa Catarina, minha amiga de infância. Ela já voltou para São Paulo e eu fiquei. Olha aí, ó. A persistência. Isso. E ela me chamou, vem pra cá, vem Quantos tentar. anos, só para o pessoal, mas quantos anos atrás nós estamos falando? 15. Há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu cheguei aqui em 25 de julho de 2007. Certo, já era Isso. pós anos 2000 ali. Isso. E eu comecei a trabalhar. Eu já era técnica de enfermagem, né? Você é formada técnica de enfermagem. Sou formada técnica de enfermagem. Aí eu consegui um emprego no Hospital Santa Inês e fui ficando. Era para ficar um ano, tô há 15. Tá, mas me conta um pouco, né? Porque a curiosidade é assim. Você vem de São Paulo, uma cultura totalmente diferente da cultura catarinense, né? A nossa cultura, a cultura catarinense em especial, sulista, mas catarinense tem muito essa coisa alemã. Você é uma mulher negra. Teve dificuldade por isso? Você sentiu alguma coisa que te dificultou essa tua chegada aqui, ou estar aqui, ou hoje, sendo uma empresária? Me conta um pouco disso. Eu trabalhei, na verdade, tô aqui há 15, mas trabalhei 9 anos na área da saúde aqui, né? Como eu falei, trabalhei no Hospital Santa Inês. Depois trabalhei no Hospital do Coração e trabalhei no Hospital de Brusque também e no Hospital Ruth Cardoso. Né? Sempre assim, falei dos 4 hospitais, mas eu sempre trabalhei assim, um de dia, outro de noite. A enfermeira, então, na verdade, é aquela pessoa que, ela nunca tá em um hospital. via de regra, trabalha em vários hospitais, né? Isso. E eu fui vendo a necessidade, em primeiro momento, das crianças, que eu trabalhei muitos anos em UTI-NEL, dessa mãe que está com um bebê prematuro, tá saindo da UTI, tá tendo alta para casa, e como que a mãe vai cuidar? Sim. Né? Só que eu também vi o campo que o bebê, ele se estabiliza, depois ele vai para creche, então... Ele desenvolve, ele vai... E vida que segue, do bebê e da mãe. Né? E uma médica pediu para eu cuidar da avó dela no hospital. Aí que eu vi o outro lado do home care, que são os adultos, que são qualquer pessoa, na verdade, que precise de auxílio ou ajuda. Não é só idoso, não é só uma pessoa que está doente. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia plástica, ela está com uma lesão, então tem que fazer curativo. Porque é uma assistência diferenciada, né? Uma assistência, obviamente, profissional, assistida, né? Sim. Mas então ali foi a tua sacada empreendedora. Empreendedora. E aí você começou fazendo. Isso, eu sempre trabalhei. Na verdade, eu parei há 5 anos só. De eu mesma dar plantão. Tá, mas aí, vamos lá. A minha pergunta, como eu falei de início ali, assim... E você sentiu dificuldade por ser negra? Sim. Sério? Em alguns momentos. Teve... Até hoje, as pessoas, quando chegam, às vezes... eu quero falar com a responsável da clínica. A dona da clínica. E eu desço e perguntam...
Então, quero falar com a responsável da clínica. Você é a secretária? Pode me trazer a dona? Aí eu me apresento, mas não... Antes me incomodava, hoje não mais. Hoje não mais. Quando você fala isso, até pro público que vai ouvir a gente, que vai assistir a gente, você sente isso porque você se trabalhou mas você sente isso, como é que eu vou te dizer? Porque hoje, né, Márcia, você sabe, tem aquela discussão do preconceito, mas até que ponto, né, eu na minha área como também terapeuta, filósofo, eu penso, às vezes é um preconceito porque é da pessoa, ela tem um preconceito com isso, ou é aquela cultura de estereótipo, né? Não, a dona tem que ser branca. Não sei se você entendeu. Eu entendi. Vamos dizer assim, eu entendo que tem um pouco dos dois. Tem um pouco dos dois. Se você pegar hoje no Brasil, quantos negros são empresários, são CEOs ou diretores em alguma companhia? Né? E aí, que nem você falou, eu estou num estado branco, né? Numa cidade... como que eu posso dizer? Colônia portuguesa, né? Alemães, poloneses, né? Uma mistura, italianos. Sim, né? é muito então, mais assim, forte a colonização branca, ponto. Isso, mas eu entendo que isso ficou lá atrás. Então, as gerações, elas têm que vir evoluindo. Exatamente. Né? Mas ainda há um impacto. Mas, trazendo para isso, assim, porque... quando você diz, né, quando a gente discute essas questões, né, como você falou, eu vejo que tem muito empresário, muito CEO branco e não é dada uma oportunidade, né, para o negro. Até que ponto algumas empresas, pelo menos quando a gente trabalha com gestão, também acabam fazendo isso porque, assim, mas será que ele vai ter receptividade quando ele for lá nos representar? Você entende isso? Porque também existe uma questão que não é uma questão de branco ou negro, mas a pessoa saber se comunicar, saber fazer bem o trabalho dela, independente, né, disso. Será que também não existe esse preconceito? Não sei se você está captando o que eu quero dizer. Porque se pensa desse jeito, ou seja, está habituado que tem que ser o cara engravatado para ser o advogado, né? Não, eu vou falar para você assim... eu estou apta a... Como que eu posso dizer? A prestar qualquer concurso com qualquer outra pessoa. Eu não sou mais e nem menos. Sim. Entendeu? Eu acho que... Mas eu digo assim, as empresas fazerem essa seleção... Não só baseado por causa de um racismo, mas por causa daquilo que a própria sociedade culturalmente faz. Mas se a gente não começar... Concordo. A derrubar isso... Temos que derrubar. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Concordo plenamente. Mas me conta assim, uma vez, né, eu já tive o prazer de estar com a Márcia. A Márcia é uma... Assim, quero dizer para vocês, assim... para mim, né, que trabalho com empresas, trabalho com pessoas há bastante tempo, eu digo que uma empresa é feita de pessoas. E, obviamente, que uma empresa que cuida das pessoas e que tem o nome de cuidar, ela tem que ser muito mais humanizada. E, para mim, a empresa... sistemicamente, né, que eu lido com sistêmica, ela tem o seu criador. Então, assim, a Márcia é um ser humano fantástico. Quando eu falo isso para vocês, eu vou falar, espero poder falar várias vezes para vocês aqui, esta pessoa é um ser humano fantástico. E a Márcia é um coração enorme, é uma pessoa que eu voltei para Balneário, me recebeu com muito carinho. Então eu sei como que ela cuida da empresa dela, com todo carinho, das pessoas que trabalham com ela e, obviamente, dos clientes dela. Até porque a proposta da empresa também exige esse cuidado a mais. Com certeza. Né? Mas eu queria que você me contasse, quando nós conversamos uma vez, uma situação logo que você chegou aqui, que foi engraçada, e até para contextualizar com as pessoas, que é essa questão de tratativa cultural, né? Que às vezes pode criar um problema. Que foi você ir no mercado, foi isso? Eu tinha recém-chego, acho que tinha, sei lá, 10 dias, 15 dias eu tinha chego. E eu fui no mercado, né? E daí, me perguntei pra menina, quanto deu? Primeiro que eu achei estranho, porque ela falou 20 com 50. Aí eu, não, mas... Tá, depois eu parei e falei, tá, né? Tudo bem. 20 com 50 pra mim é 70. Mas era R$20,50, né? Sei. Mas tudo bem. E a forma que ela falou comigo. Nega, deu 20 com 50. Eu fiquei assim, parada, porque
São Paulo capital, a gente não tem esse Não, hábito. é uma atrativa mais daqui, né? Isso. Itajaí, né? Itajaí. Então, depois eu fui ver que, né, eu tenho uma amiga que a avó dela é nega, mas a avó dela é loira do olho azul, mas é a nega da casa. É o apelido, é a forma de chamar. Para você que tá assistindo, que de repente não conhece aqui Santa Catarina, Itajaí e tal, mas eles têm mesmo esse sotaque. E aí, nega, como é que tá, nego? É da cidade. Ô, nego, pega aqui, ó, né? Então, nego, é uma forma de falarem, né? Mas como é importante isso, porque hoje, com a história que a gente está falando, como isso já... isso é uma tratativa já falando aí de preconceituosa. E não é. E não é. Já é da cidade, é o hábito daqui de falar assim, não é? Mas eu até, trazendo um pouco isso, eu vi, né, agora a Glória Maria, né, veio a falecer, né, desencarnar. E tava rodando por aí um vídeo dela, onde ela dizia sobre isso. Eu achei muito importante, assim, essa narrativa dela, falando que ela não concorda com algumas coisas desse mundo, porque, assim, ela quer ser, né, ela em vida dizia, porque eu quero ser namorada, eu quero ser paquerada, né? Agora hoje um homem fala, não, ó, isso já é assédio, né? E ela contando, né, nesse vídeo que trabalhava com a equipe, que chamava ela de neguinha e tal. E ela dizendo que as pessoas sabem, sim, o que é uma coisa carinhosa do que é uma coisa pejorativa. É a forma de falar. É a forma de falar. Só que você não acha que hoje também está se exagerando demais, assim, em algumas questões que eu não tô falando numa tratativa individual, né? De alguém chegar pra você que não te conhece, não tem intimidade. Ô, neguinha, é outra coisa. Mas eu digo assim, principalmente os meios de comunicação, ou numa coisa assim, não, tá sendo homofóbico, tá sendo... Mas dá pra ver que aquilo não tava num contexto, numa intenção disso. Você percebe algo assim, ou você acha que... Eu vou falar pra você algumas vezes, mas eu vou falar pra você que tem uma pontinha, não adianta. Você acha que tem sempre uma cutucada? Tem uma cutucada. Não vou falar pra você que é... Aquele nazismo velado. Né? Mas assim, eu tenho amigas maravilhosas brancas que eu amo, amigos gays, amigos... Então, assim... Eu sempre falo, né, Márcia? Já falei isso pra você, brinco que a gente já teve essas conversas, que eu já deixei de ser homem há bastante tempo, né? E aí as pessoas... porque eu sou um humano, eu sou um ser humano. Eu acho que a gente tem que começar a olhar pra alma, olhar pra humanidade. Eu acho que tá faltando humanidade nas pessoas. As pessoas têm que entender que quando a gente ajuda, a gente não cobra. É uma doação. Então, alguém fala assim, mas eu te ajudei, mas você cobrou, então, não, você não me ajudou, eu te paguei. Exatamente. Então, aí foi uma negociação. Foi uma negociação. Então, acho que as pessoas têm que entender o que é ser humanizado, o que é doação, o que é, eu fiz algo por alguém, ou eu fiz porque eu quis. Saber o que é a contribuição social, Isso. que é a sua funcionalidade, né? E sabendo o que é um profissional, né, Márcia? Mas eu acho que sempre com respeito, com dignidade, né? Com certeza. É como eu falo na empresa. Eu cuido do meu pacientinho da hora que ele chega até a hora que ele vai descansar. Então, ele descansa, eu estou ali com a família, eu pergunto como eles querem, se eu posso ajudar. Geralmente, eles pedem para eu ajudar, eu fico com eles até tá tudo em ordem. Porque não é assim, eu tenho o meu cliente, morreu. Tchau, tá? Não, é o momento que eles mais precisam de mim. Mas aí entra aquilo que eu tô te falando. Já não é uma condição, claro, é o trabalho e pode ser o diferencial do teu trabalho, mas também é uma condição humana, né? De solidarizar ali, porque afinal houve uma contribuição, né? Eu acho que é mais ou menos aquela coisa, a pessoa desceu do carro ali, desceu do táxi, desceu do Uber, caiu, cara, para o carro, vai lá e acolhe. Não, já entreguei, agora é com ele. Mas isso não tem a ver com trabalho, isso tem a ver com ser humano, a ver com acolhimento social humano. Eu acho que é isso, né? É isso. Nós estamos comprometidos com o quê?
com o entendimento da família, porque às vezes é um caso que, né, vamos colocar bem, câncer mesmo, é uma coisa muito difícil de aceitar. É super triste, né? E é triste. E é uma coisa, Márcia, que eu, né, tive essa experiência também de tratar, que não é só o paciente, o doente, isso afeta a família toda. Inteira. Então, assim, na verdade, a gente cuida do paciente, mas por trás tem os bastidores, né? E assim, eu amo o que eu faço. O pessoal que trabalha comigo gosta também do que faz, porque se não gostasse, não estaria comigo. Com certeza. Mas você consegue se imaginar fazendo outra coisa? Olha, ainda quero ter uma UTI Neo. Mas daí não é outra coisa. É outra coisa. Não, daí é outra só... coisa. Aí Tá com o só... bracinho ali. Nós continuamos no cuidar. Outra, não me vejo. Não se vê. Não. Assim, fora desse ramo de cuidar mesmo, de dar atenção. Por que veio o nome Cuidar da Home Care? Pelo cuidado mesmo do paciente, do bebê que eu ficava. A Home Care, ela toda foi idealizada por você, trabalhada, Sim, construída por você. mas eu tenho que deixar aqui um agradecimento especial ao Dr. André Sensi, que ele é anestesista, né, ali hoje na Unimed, mas ele é da equipe do Sanit. Ele me ajudou a escolher o nome, ele me ajudou a fazer a logo, ele acreditou em mim. Então, assim, eu falo que ele é o padrinho da Cuidar. E aproveitando, assim, hoje, que vem de encontro, né? Eu sei que você está assistindo, às vezes está parecendo assim, mas a gente está falando comercial. Mas não é uma questão comercial, apenas comercial, porque eu não estou falando de vender uma jarra, né? Eu não estou falando de vender um copo, eu estou falando de vidas humanas, eu estou falando de uma prestação de serviço que envolve cuidar de pessoas, né? Isso. O seu bem mais precioso, O seu bem né? mais precioso. Quando você olha para esse negócio, falando assim, quando você traz as pessoas para trabalhar com você, você também olha para essas pessoas se elas vão estar em sintonia com isso e não simplesmente sendo mais um enfermeiro, vamos dizer, técnico. Assim, não que não tenha que ser técnico, né? Mas não, às vezes não precisa ser técnico, tem que ser cuidador. Mas é feita uma seleção, né? Mas, assim, uma coisa que eu falo, são pessoas. Então, às vezes é um pouquinho complicado. Mas a gente faz o máximo, que nem eu primeiro pego a anamnese, né, do paciente, que é nome, onde mora, o que tem. Então, a gente tem uma ficha do paciente. Para enquadrar um profissional naquele perfil daquela família. Isso. Eu acho fantástico né? isso. Até se tá ali próximo da região e tudo. Porque acredito eu, na experiência, que muitos clientes não conseguem compreender isso. Eles acham que não, né? Mas botar um enfermeiro ali, beleza. É uma pessoa que tá ali, vai dar o medicamento, cuidar e tal. Não entendem toda essa estrutura. Vamos colocar assim, talvez questão de valores. Mas eles entendem. Até porque uma pessoa que precise de cuidados, vamos supor, 24 horas, 12 horas, qualquer pessoa, precisa de uma supervisão. Então, eu tenho meus cuidadores, eu tenho os técnicos, né? Aí eu tenho a minha supervisão de enfermagem e as enfermeiras. Entendi. Hoje nós temos 2 enfermeiras para o home care. Nós lidamos hoje com particulares e convênios também, né? Então, é complicado um pouco, né? Lidar com pessoas, vamos dizer assim. Por isso que a gente criou esse podcast, que é para falar exatamente do aspecto pessoas, do aspecto gente, do aspecto humano, mesmo dentro de uma empresa, mesmo dentro de qualquer segmento. Mas tem muita gente, graças a Deus, ainda humana, você deu a deixa. Gosta de cuidar de pessoas. Você deu a deixa. Minha pergunta é assim: de mais gente ou gente demais? De mais gente. De mais gente. Mais gente como? O que tá faltando? Mais gente capacitada, mais gente com mais paciência. Deixa eu ver o que eu posso dizer mais. Com respeito. Acho que seria isso.
E quem seria gente demais pra Márcia? Pô, esse cara é demais, essa pessoa é demais. Quem são as referências da Márcia? As minhas referências... Vou falar pra você que, infelizmente, meu tio, que já faleceu, que meu tio era demais. Era um ser humano incrível, né? Irmão de... É meu tio. Tá, mas irmão do seu pai e da sua mãe? Não, é casada com a minha tia, irmã da minha mãe. A irmã da sua mãe. Isso, era meu Gente, tio e meu padrinho. Para você que tá me assistindo agora, isso é a pergunta de quem trabalha com sistêmica, constelador familiar, tem disso, né? Ele, assim, foi um... E a minha família é muito humana, a gente é muito unido. Por mais que eu esteja aqui e a minha família está toda em São Paulo, mas a gente se fala, a gente faz vídeo, elas vêm, elas passam um tempo comigo, elas voltam. Tem uma aproximação. Tem uma aproximação. A gente sempre... Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo com todo mundo, entendeu? Se acontece alguma coisa, um vem pra cá, eu vou pra lá, então... E o que a Márcia tem de mais? Amor pra dar. E é verdade, viu? Verdade. Carinho, assim... Eu gosto de pessoas. Acho que não tem como... Não teria como você trabalhar nessa área e cuidar de uma empresa dessa dimensão se você não gostasse de pessoas. Pra ver, eu comecei dentro do meu quarto. Muitas pessoas sabem disso. Né? Eu dividi o meu quarto, um lado ficava a minha cama, um lado ficava o escritório. E como que não gostar de pessoas, não fazer essa entrevista, esse relacionamento com as famílias, né, com os pacientes. Fui começando ali em 2015, no finalzinho ali. Na verdade, foi assim, o primeiro paciente de home meu foi dia 31 de março de 2015. Eu acho fantástico quando marca data assim. Eu não consigo ter essas dia datas. 23 de outubro de 2015, eu cheguei no meu contador, o Alexandre, que me ajuda até hoje, e falei, vamos abrir uma empresa? Ele, vamos. Daí, oficialmente, CNPJ Sim. e tudo, foi em outubro do mesmo ano. Olha aí. Né? Mas, assim, é a minha vida ali. É o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Aliás, para quem não sabe, né? A Márcia não desliga. É 24 horas no ar, né? Aquela pessoa que cuida de verdade. Cuida de pessoas que cuidam de pessoas. Márcia, eu nem preciso te dizer o prazer de ter você aqui comigo, de trocar essa experiência. Você sabe o carinho que eu já tenho por você, né? E foi meio assim, a gente né? Sim. Foi meio assim, né? Espontâneo. Espontâneo. E eu acho legal isso, eu curto a vibração das pessoas, eu acho que é pessoas como você que fazem a diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu te trouxe aqui e quero trazer mais pessoas aqui que façam diferença. Hoje a gente vê assim um mundo falando de coisas boas, de coisas positivas, de ideias boas. Tem muita gente legal aí em podcast falando coisas importantes, substanciais mesmo da vida humana. Mas a gente precisa ver mais pessoas, ver mais gente. E é por isso que você está aqui comigo. Muito Minha obrigada. gratidão mesmo, meu beijo nesse teu coração enorme. E tá sempre aberto aqui para você vir trazer mais coisa, tá? Muito Sabe obrigada que você é da casa. Falei do convite, é uma honra estar falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho do nosso crescimento, tá? E deixar que, assim, nunca parem de sonhar. Tudo é válido e tudo a gente pode. Basta ter foco. Respeito pelas pessoas, né? E foco. Comprometimento. Honestidade. Também. E saber quem você é, né, Márcia? E não esquecer de onde você veio. Isso é um pilar. Márcia, beijo, obrigado a você e fica com a gente aí que vai rolar muita gente demais aqui. Valeu?